aplicados no Congresso Nacional. Saudações para Olha, em você. primeiro lugar, Serrão, desculpa aí a demora de ter entrado. Tá dando um superaquecimento aqui no celular. Ele resolveu fazer isso, mas faz parte, tá dando certo. Quero aqui cumprimentar esses dois outros grandes brasileiros, amigos, meus irmãos, Rodrigo Constantino, que fez aniversário anteontem, né? Não, na sexta-feira, e o nosso querido, esse eterno senador, né? Que eu já estou, inclusive, aqui com um pensamento positivo, porque esse homem cruzou o Brasil. Quero falar isso publicamente, Zé Medeiros cruzou o Brasil na época que ele era senador, numa campanha minha que ninguém acreditava. Ele foi lá, passou mais tempo dentro do avião, né, do que em Fortaleza, mas fez questão de estar presente e fez esse esforço e valeu a pena. Nós ganhamos a eleição. Estamos fazendo o que a gente pode, né, nesse estado de exceção que vive o Brasil, escancarado, né, com o Senado se aproveitando, rapaz, dessa crise política, do Lula mandando, dizendo que tem interferência do Trump aqui, mas mandou o avião da FAB buscar um dia desse a corrupta do Peru. Semana passada estava lá com Cristina Libre. Rapaz, é uma hipocrisia dessa turma que não tem fim. Que não tem fim. Mas ainda bem que o brasileiro está vendo isso, né? E a gente ainda tem rede social para denunciar, para incomodar os senadores omissos, alguns colegas que não falam, seja lá porque tem processo, ou seja porque está bem, está conveniente. Mas pode ter certeza que essa turma que estava lá no Gilmar Palusa é corresponsável por tudo que está acontecendo no Brasil. E tem gente que se diz de direita lá, que se diz conservador lá e está por trás também de jogatina, está por trás desse projeto que vai tentar criminalizar as fake news, o trabalho sujo que era feito pelos tribunais secretos, né? Que o arquivo, o Twitter Files mostrou. A turma está querendo esquentar agora, né, nesse projeto de código eleitoral, que é uma vergonha, que eleva aí, que aliás, que eleva não, que rebaixa a cidadão de segunda classe, quem é policial, seja militar, bombeiro, promotor, magistrado. O cara vai ter que fazer uma quarentena, sem falar no desmanche, porque a palavra é desmanche da lei da ficha limpa. Então tem tudo ali dentro, né? E essa semana botaram tudo junto, né? Não é coincidência, não. É porque é véspera do recesso, eles acreditam que você, brasileiro, vai esquecer. Não, passa as férias aí, esquece quem foi que votou em quem aumentou os deputados há 2 semanas atrás, nós perdemos por um voto, né? Mas amanhã nós vamos ganhar por mais votos com a mobilização dos brasileiros. Peço a você que contate, manda, não desiste não. Manda uma mensagem para o senador que você acompanha, do seu estado ou não. Manda uma mensagem dizendo que você é contra mais jogos de azar no Brasil. E olha que eu sou um cara do livre mercado, mas eu estudei profundamente esse projeto que tem as digitais para um grupo da Espanha, né? É uma coisa desenhada e que não vai trazer absolutamente emprego, não vai trazer turismo, muito pelo contrário, né? Existe aí a canibalização da receita e já está mostrando a CNC, a Confederação Nacional do Comércio, mostrou a perda de 100 bilhões de reais com apostas esportivas migrando do setor para, efetivamente, as apostas, que são poucos os que ganham com isso. Girão, para a gente poder amarrar, Código Eleitoral na quarta-feira é outra tragédia anunciada que pode comprometer a próxima eleição. Imagina, a gente está com perspectiva de eleger melhores representantes, mas numa eleição sob censura, sob ameaça de perseguição do eleitor que fizer crítica, a gente pode entrar pelo cano, né? É verdade. O projeto ele é muito ruim, né? E a votação, Serrão, final, vai ser depois da manhã. Né? Amanhã nós temos essa situação de ampliação aí da volta de Bing e Cassino. E na quarta-feira a gente tem a votação final do Código Eleitoral, que é de um senador do estado vizinho meu, Marcelo Castro, que vai tentar emplacar isso amanhã. Nós temos o dever de rejeitar. Sociedade está boiando nisso aí, né? E eu acredito que essa discussão precisa ser feita
com a sociedade. Tem lá artigos extremamente perigosos, né? Extremamente perigosos, que pode dar até 7 anos de cadeia, né? Para quem questionar eleições, enfim. Então, é o que o nosso professor Rodrigo Constantino sempre coloca, né? Nós estamos vivendo uma ditadura da toga no Brasil e não é momento de se tomar decisões assim dentro do Congresso Nacional para prejudicar ainda mais, para fazer esse trabalho que nós já estamos, né, com a questão da censura que aconteceu semana passada, 10 anos depois do artigo do Marco Civil da Internet, eles agora estão com a faca e o queijo Minas na mão, né? Então o Congresso tem que reagir, né? Eu não sei se o nosso eterno senador hoje temporariamente deputado, se Deus quiser, volta para o Senado. Zé Medeiros concorda comigo, mas nós temos o dever de fazer, como a gente fez na PEC antidrogas, né, no ano passado, né, que o STF invadiu a nossa competência e legislou sobre o porte de drogas, quando a gente já tinha feito várias legislações, uma no governo Lula, por exemplo, e outra no governo Bolsonaro, dizendo tolerância zero às drogas, e aí a gente fez a terceira, uma PEC antidrogas que foi aprovada, está parado na Câmara dos Deputados, né? E na hora que votar na Câmara dos Deputados, vai ter um impasse institucional, né? Aí, o que vai valer? Vai ter um impasse institucional. E eu acho que esse impasse institucional tem que acontecer também agora com a censura. Temos que restabelecer o artigo desfigurado pelo STF e, efetivamente, ter a PEC anti-censura. Já estamos trabalhando no texto, tem colegas deputados, colegas senadores, e vamos pressionar os presidentes da casa, porque é muito cômodo, viu, Rodrigo Serrão, e você que está nos assistindo, é muito cômodo para os presidentes das casas, Hugo Mota e Davi Alcolumbre, ignorarem esse assunto, certo? Por quê? Porque eles são alvo de críticas também. E tudo isso é para blindar, não é apenas para perseguir adversário político na próxima eleição, é também, né, para diminuir os senadores e deputados de direita, conservadores, né? A gente já viu esse filme. Mas também é para evitar críticas, porque eles se sentem, alguns ministros do STF, se sentem deuses, né? Então eles não podem ser criticados por usar avião da FAB, por tantas desmandos na Constituição, rasgando a nossa Constituição. E ele não pode, né? Com tudo que está acontecendo no Brasil, eles não podem ser criticados, eles não querem ser criticados, porque isso fere o orgulho, a vaidade, né? Então, tudo isso é para se blindar. Eu não tenho a menor dúvida. Isso é bom para o Davi Alcolumbre, é bom para o Hugo Mota também, né? Então, eu não tenho essa culpa de ter votado no Davi Alcolumbre. Eu fui contra até o final, eu e o senador Marcos Pontes, diga-se de passagem, se faça justiça. Nós sabíamos o que ia acontecer com o Brasil, né? Que era um puxadinho na época do Davi Alcolumbre, era um puxadinho do STF. E continua um puxadinho do STF agora do governo Lula também, né? Então, vamos para cima e que a gente consiga. Eu tenho muita fé, muita esperança que novidades boas estão chegando aí de todos os lados. Vamos apostar nisso, com certeza. Medeiros e grande Girão, quero agradecer a participação de vocês no nosso Bradock Show de hoje. Muito obrigado. Eu sei que o Girão hoje fez um esforço hercúleo. A gente fez entrevista de tarde, estava o caos na internet, mas hoje deu tudo certo. Vamos lá. E agora pressão total, hein? Nada de aprovar o jogatina amanhã e nada de aprovar esse código eleitoral maldito na quarta-feira. Contamos com o eleitorado pressionando e com a atuação de vocês. Obrigado, gente. Abraço, Valeu. parabéns pelo trabalho. Valeu, Constantino. Valeu, Serrão.